Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho por aí? Então, para quem não me conhece, me chamo Tainá. Eu sou professora da classe dos adultos com mais de 30 anos, né? E esse vídeo ele tem o intuito de, primeiro, fazer com que todos os membros, né, todas as pessoas da classe assistam e fazer com que a gente compartilhe nossas inspirações e experiências espirituais, certo? Do que a gente já estudou durante essa semana e de tudo que a gente tem vivenciado durante esse período da quarentena e tudo que está acontecendo, certo? Então, os portadores do sacerdócio que estão servindo sacramento na casa dos irmãos que necessitam, eu quero pedir uma coisa para vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo também para para esses membros, né, para esses irmãos, principalmente aqueles que não têm acesso à internet ou não têm condições para isso. Porque o intuito como eu já falei, desse vídeo é que todos possam ver e ter a oportunidade de discutir sobre essa aula, né, e tudo que a gente vai discutir aqui sobre as escrituras. O que acontece, gente? Eu tinha acertado com a Sociedade de Socorro de que nós iríamos fazer a aula através do aplicativo Zoom. E aí, justamente por causa dos portadores do sacerdócio que estão entregando o sacramento, que estão em um ofício de sacerdócio, eles não iam conseguir participar das aulas, né, através do aplicativo, porque eles estão servindo. Então, seria um pouco complicado, e aí eu decidi que não, que por enquanto a gente não vai utilizar o Zoom como uma forma, como uma ferramenta para a aula, tá? Só se realmente a classe quiser utilizar o Zoom, a gente marcar um horário certinho, aí a gente consegue em comum acordo, né? Se todo mundo concordar, a gente acerta um horário e faz tudo direitinho, tá? Mas se todo mundo concordar, então eu preciso que vocês falem aqui como é que vocês querem fazer. Se querem continuar com o vídeo, posso lançar cada semana que tiver a aula um vídeo sobre a aula, né? O assunto que a gente vai falar. Ou então, através do Zoom, tá certo? Não tem problema, vai ficar de acordo com o que vocês quiserem. Olá pessoal, eu vim aqui falar sobre a experiência que eu tive em entregar o livro de Mormon. Eu entreguei o livro de Mormon para uma pessoa que veio parar na minha casa. E foi uma experiência muito boa, porque era uma pessoa que já sabia um pouco da igreja, mas ainda não tinha um livro de Mormon, então eu dei para ela. E foi muito bom o sentimento que eu tive. Eu fiquei feliz em poder presenteá-la com esse livro e espero que possa ajudar a ela nos momentos difíceis da vida dela. E, na verdade, como resposta ao livro de Mormon, ela aceitou ir à igreja comigo no último domingo que nós tivemos a reunião. Foi muito bom. E agora eu vou passar o desafio para outra pessoa, tá? E a pessoa que eu vou passar o desafio vai ser... Tchan, 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 Adelaide Farias. Beijo, galera. Que nós vamos estudar essa semana, que é Mosias, capítulo 1 ao capítulo 3, que fala justamente sobre um rei, que é o rei Benjamim, falando ao seu povo. E esse povo, é o povo de Israel, tinha uma admiração muito grande por ele. E eles tinham também uma questão de confiança, de carinho, né, de amor, de saber que ele era um homem sábio. E eles se preparavam sempre para ouvi-lo, para poder saber o que é que ele o que ele queria falar com o povo, né? O que é que ele queria ensinar. Então, isso mostra muito que o povo estava eles se preparavam, estavam dispostos a ouvir, né? E principalmente sabiam que o rei Benjamim era um homem escolhido por Deus. E eles sabiam que o rei Benjamim, ele ia explicar e pregar muito mais a palavra de Deus naquele momento, né? Quando ele chamou o povo. E aí ele fala para Mosias que ele quer chamar o povo e quer anunciar muitas coisas. Anunciar algumas coisas que foi revelada a ele, né? E quem é esse rei? Esse rei Benjamim? O rei Benjamim é uma pessoa, um rei que simplesmente ele era uma pessoa que amava servir ao próximo, que ele entendia, né, o verdadeiro princípio do serviço. Ele sabia o que era isso.
E aí nas escrituras falam mesmo, né, de que ele tinha uma felicidade, ele gostava de fazer isso. Em Mosias, no capítulo 2, no versículo 14, inclusive, ele fala assim: E eu mesmo tenho trabalhado com minhas próprias mãos, a fim de vos servir, e para que não sejais sobrecarregados com impostos, e não recaiam sobre vós coisas difíceis de suportar. E vós mesmos sois testemunhas, neste dia, de todas essas coisas que falei. Então, o rei Benjamim, ele abdicava de muita coisa. Ele abdicou do luxo que vem da realeza, né? De todas essas questões que envolvem um rei, né? Um rei é um rei, geralmente é um rei soberano, ninguém tem que discordar do que ele fala. E o que ele fazia questão era de dizer que ele era um homem que tinha sim o poder, porque ele era o rei, mas que ele era um homem comum como qualquer outro, e por isso que ele fazia questão de estar ali servindo, de pregar e de ensinar a todo momento. E exatamente por essa postura, ele se tornou um grande líder para aquele povo, e o povo tinha confiança plena nele, e sabia que ele era um homem sábio, e sabia que ele fazia as coisas de acordo com o que Deus mandava, né? Que Deus ensinava. E ele não queria que o povo adorasse a ele, né? Ele queria que o povo adorasse a Deus, ao Pai Celestial, né? O Rei dos Reis, o Rei de verdade. E uma das coisas que ele começa falando em Mosias capítulo 2, que é no discurso dele, esse discurso foi, essa proclamação, não, que fala nas escrituras, foi uma proclamação que foi feita, o rei Benjamim, fez em uma torre, dentro do templo, e o povo era em tanta quantidade e foram se multiplicando, né? Ele fala assim, as escrituras falam que eles se multiplicaram e de tal forma que não cabia mais nas paredes do templo. E aí cada família trouxe sua tenda e armaram a tenda virados a porta para o templo, no intuito de ouvir o que o rei Benjamim estava falando. E existiam tantas pessoas que muitas outras pessoas não conseguiram ouvir. E aí o que ele fez? Ele se preocupou também. Ele fez com que as palavras que ele estava falando fossem escritas para que as pessoas que não ouviram a voz dele pudessem saber o que ele estava falando, porque eram realmente palavras muito importantes. Palavras que o Pai Celestial queria que ele falasse para aquele povo. Capítulo 2, no versículo 17, existe um versículo que resume bastante, que muita gente conhece, né? Mas resume bastante o que ele começou a falar nesse discurso, que fala assim: E eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. E aí ele vem falando do exemplo. Antes de falar esse versículo, ele também fala do próprio exemplo dele, que ele tem se esforçado, ele tem trabalhado, ele tem servido, e que ele fala isso, justamente isso, que qual o problema da gente servir ao próximo, né? Basicamente é isso. Qual o problema? Se a gente entender que quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo a Deus, ao nosso Deus. Então, nós precisamos entender isso. O discurso dele é um discurso que também é muito atual. É um discurso que a gente pode aplicar para os dias de hoje, principalmente nessa época de quarentena. Se a gente puder entender, por exemplo, que existem pessoas que estão 24 horas em um hospital, né, trabalhando e servindo ao próximo, pessoas que elas não conhecem. Foi uma escolha que eles tiveram. Né? Essas pessoas escolheram trabalhar nessa área da saúde para se dedicar ao próximo. E se a gente for parar para pensar, é um serviço que é muito delicado e é complicado, né? É complicado cuidar do próximo. Nem todo mundo aceita também ser servido, né? Mas essas pessoas, elas têm se dedicado mais ainda agora na quarentena. E são pessoas que realmente merecem a nossa gratidão, né? Merecem o nosso agradecimento. E nós também podemos fazer isso. Nós podemos ajudar o próximo, nós podemos ajudar ligando para a irmã, para o irmão, para saber se está tudo bem, se necessitam de alguma coisa, ligarmos para as missionárias, ligarmos para o bispo, né, para a família do bispo, que também precisa de ajuda nesse momento, né, a liderança.
Então, precisamos exercer dessa maneira. E, principalmente, precisamos exercer o serviço para qualquer pessoa, né? Para o nosso vizinho, para os nossos familiares, para os nossos filhos, pais, tudo, para todo mundo. Porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ele foi um exemplo de serviço. Ele veio aqui à Terra para um serviço abnegado, né? Que ele fez de coração, ele fez porque ele queria fazer, ele aceitou aquilo. Ele disse que eu vou fazer, eu vou lá, eu vou. E ele fez esse serviço porque ele realmente nos ama. E ele entende o princípio do serviço, o que é o serviço. O presidente Thomas S. Monson também, ele deixou, ele fala sobre uma história, né, que é sobre o serviço ao próximo. Eu queria ler aqui para vocês, tá? Fala assim. Há poucos anos li um artigo escrito por Jack McConnell, médico. Ele foi criado nos montes do sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos, sendo um dos 7 filhos de um ministro metodista e uma mãe dona de casa. A família vivia em condições muito humildes. Ele contou que em sua infância, diariamente, quando a família se sentava à mesa de jantar, o pai perguntava a cada um: "E o que você fez por alguém hoje?" Os filhos estavam determinados a fazer algo de bom todos os dias para poderem contar ao seu pai que havia ajudado alguém. O Dr. McConnell disse que essa prática foi o legado mais valioso deixado pelo pai, porque aquela expectativa e aquelas palavras inspiraram tanto ele como seus irmãos a ajudar as pessoas por toda a vida. À medida que cresceram e amadureceram, suas motivações para prestar serviço se transformou no desejo íntimo de ajudar o próximo. Além da expressiva carreira médica do Dr. McConnell, ele também criou uma organização chamada Voluntários na Medicina, que proporciona aos profissionais aposentados da área medicina a oportunidade de servir como voluntários em clínicas gratuitas que dão atendimento a trabalhadores sem plano de saúde. O Dr. McConnell disse que, desde a aposentadoria, seu tempo livre evaporou em uma semana de 60 horas de trabalho não remunerado, mas que agora tem muito mais energia e satisfação na vida do que antes. É claro que nem todos podemos ser um Dr. McConnell e abrir clínicas médicas para ajudar os pobres. No entanto, há pessoas necessitadas em toda parte, e todos podemos fazer algo para ajudar alguém. Meus irmãos e minhas irmãs. Estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção, de nosso incentivo, de nosso apoio, de nosso consolo e de nossa bondade. Sejam familiares, amigos, conhecidos ou estranhos. Somos as mãos do Senhor, aqui na terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. Façamos a nós mesmos a pergunta que o Dr. Jack McConnell e seus irmãos e irmãs ouviam a cada noite na hora de jantar. O que fiz hoje por alguém? Quando nós entendemos o que é o serviço, nós acabamos entendendo justamente o princípio do que são os mandamentos de Deus, né? E por que devemos guardar os mandamentos. Então, ele também fala isso para o seu povo, no discurso dele, de que é importante a importância de guardar os mandamentos. Ele fala que o mais importante mesmo é entender que quando a gente guarda os mandamentos, nós estamos mais suscetíveis a fazer esse serviço, né? Querendo ou não, nós estamos servindo a Deus quando nós estamos guardando os mandamentos, né? Nós estamos praticando isso. Então, nós estamos começando a entender. Então, por isso que ele fala tanto. Guardem os mandamentos e entendam principalmente o que é o serviço. Lá no capítulo 2, no versículo 41, ele fala o seguinte: "E ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois esses que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus, em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse." Então, o mais importante da gente é realmente entender, né? Eu acho que o que o Rei Benjamin quis falar é que nós devemos guardar os mandamentos não por uma obrigação, mas principalmente porque nós estamos servindo a Deus fazendo isso também,
né? Nós estamos compreendendo o que Ele quer para a nossa vida. E, principalmente, o estado de felicidade que nós temos, né? Quando nós guardamos os mandamentos. E várias vezes eu já ouvi histórias na igreja quando falava que pessoas na rua ou pessoas que não eram membros falavam: que felicidade, você vive feliz. Mas não entendem que essa felicidade vem através da obediência aos mandamentos, né? De que nós guardamos os mandamentos de Deus. E por isso que nós temos essa felicidade. Nós sabemos que estamos fazendo o que é correto, temos a livre consciência de que estamos fazendo o que é certo. Estamos vivendo em retidão. Por isso que existe essa felicidade tão grande e plena em nossas vidas, né? Então, ele também fala no capítulo 3 sobre a expiação de Jesus Cristo. Primeiro, ele fala, na verdade, sobre quem é Jesus Cristo, né? E ele começa a explicar o que iria acontecer e também ele explicou o que Jesus Cristo ia fazer, né? Quem ele é. E aí ele fala assim, especificamente no capítulo 3, do versículo 1 ao 20, eu não vou ler aqui, mas é bom que vocês leiam, né? É bom que vocês leiam tudo. E ele fala que nesses 20 versículos, eles falam sobre o ministério e sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E a sua missão, né? Principalmente a sua missão. E aí eu queria que a gente parasse um pouco agora para a gente pensar um pouco do que quem nós somos hoje, né? E o que a gente compreende sobre o plano de salvação, o que nós compreendemos sobre a expiação de Jesus Cristo e também a importância de tudo isso nesse momento, né? Através de Jesus Cristo, através da expiação dele, né? Através de Jesus Cristo, a salvação torna-se possível. E fala sobre, nos versículos 18 e 19, como nós podemos nos tornar santos para receber a exaltação. E ele fala assim: pois eis que ele julga e seu julgamento é justo, e a criança que morre ainda na infância não perece, mas os homens bebem condenação para a sua própria alma, a não ser que a humilhem e tornem-se a ser. E ele fala que o homem natural é inimigo de Deus, e tem-no sido desde a queda de Adão. E a não ser que ceda o influxo do Espírito Santo, despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete ao seu pai. Isso é bastante interessante porque o rei Benjamim, o Senhor fala ao povo de Israel e hoje fala a nós, através do rei Benjamim, nas escrituras, o que nós precisamos fazer para nos tornarmos santos e entendermos e recebermos a salvação, né? Então ele fala que devemos ser como uma criança e fala que devemos ser submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor, dispostos a submetermos a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva afligir, assim como uma criança se submete a seu pai. E essa parte é muito interessante, disposto a se submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Então, que a gente possa lembrar disso todos os dias, né? Então, se a gente tiver no coração essa frase gravada, nós vamos entender perfeitamente o plano do Senhor e entender perfeitamente o que é confiança, né? Que Ele confia em nós e principalmente que nós devemos confiar nele, que Ele é nosso Pai amoroso e que está disposto a
permitir que muitas coisas venham nos infligir, mas que mesmo assim nós teremos o amor dele como consolo, como um porto seguro. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele permitiu que várias coisas o afligisse, que ele passasse por muitas coisas, mas que no final, mas que após 3 dias, houve a ressurreição, houve a glória. Então, isso que é o mais importante. E aí vem a pergunta: quando foi a última vez que senti a influência da expiação de Jesus Cristo na minha vida? Lembrando de tudo isso, nessa situação toda que nós estamos vivendo. Quando foi a última vez que eu senti a influência da expiação em minha vida? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Quando foi importante da gente entender a expiação de Jesus Cristo, é que a gente, através dela, nós conseguimos entender todo o plano de salvação. Através dela, nós conseguimos entender quem nós somos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, qual a nossa missão. A missão do rei Benjamim era falar ao seu povo, servi-los, trabalhar com eles, ser um homem como eles e levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Qual é a nossa missão aqui na Terra? A quem nós devemos servir? A quem nós estamos servindo? Quem é Jesus Cristo para nós? Preste meu testemunho de que eu sei que Deus vive. Eu sei que Cristo é o Salvador do mundo. Eu sei que Cristo veio aqui na Terra e se sacrificou por nós. Um sacrifício de amor. Um sacrifício que nós muitas vezes não vamos entender, mas que devemos ser gratos mesmo assim. Gratos por, através desse sacrifício, termos a salvação e por termos vida eterna através dele. Como eu falei aqui, Jesus Cristo ele se sacrificou, mas no 3º dia houve a ressurreição. E quão magnífico é o Filho de Deus, o Cordeiro, que deu seu sangue por amor a todos nós. Que possamos lembrar todos os dias de quem Ele é e que através do seu serviço abnegado, o seu serviço sem nada em troca, podemos estar aqui agora, podemos viver em paz agora, podemos falar o nome dele em público, podemos servi-lo em qualquer lugar. Que possamos servir como Jesus Cristo serviu, que possamos fazer o que ele fez e que nunca, jamais, nunca vamos nos esquecer dele, porque sabemos quem ele é. Preste meu testemunho e deixe essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Um filme muito bom que retrata exatamente o serviço, o serviço abnegado, é O Resgate de Efraim. Eu vou deixar o link do vídeo do filme completo aqui também, e vocês podem acessar e entendam a importância de servir ao próximo. Façam metas pessoais, façam metas de servir ao próximo, seja quem for.